Muito bem, dando sequência aqui à nossa aula de hoje sobre processo eleitoral, sobre registro de candidatura, campanha eleitoral, vamos agora falar desse último tema, que é em relação à campanha. Nós vimos até agora o quê? Que a convenção partidária ela deve ser realizada do dia 20 de julho a 5 de agosto, certo? Até o dia 15 de agosto, tá? Os partidos têm que levar a registro, pedir o registro dos candidatos escolhidos em convenção partidária, até 19 horas do dia 15 de agosto do ano do pleito. E a partir daí, tem toda aquela tramitação do próprio pedido de registro, entretanto, se inicia uma nova fase no processo eleitoral, que é a chamada campanha eleitoral. A campanha, ela se inicia oficialmente a partir do dia 16 de agosto do ano do pleito. A partir do dia 16 de agosto, então, é permitido já realizar atos de campanha eleitoral. E uma coisa que nos vem à cabeça quando pensamos em campanha é sempre propaganda eleitoral. Entretanto, a campanha ela não se restringe, ela não se limita à mera propaganda. A campanha é muito mais do que isso. São todos os atos e procedimentos que visam a captação, conquista ou atração do voto aí dos eleitores. Nesse sentido, o nosso autor Gomes, José Jairo Gomes, ele fala o seguinte, que a campanha eleitoral é o complexo de atos e procedimentos técnicos empregados pelos candidatos e agremiações políticas, né, os partidos políticos, com vistas a influenciar o eleitor de modo a obter o seu apoio e conseguir o seu voto, lógico, logrando êxito na conquista do cargo público. Tranquilo? Então, nela é desenvolvido um conjunto aí de atividades consistentes em mobilização e apoiamento, debates, difusão de ideias, propaganda eleitoral, tudo isso visando o quê? Visando conseguir influenciar o eleitor e conquistar o voto do eleitor, tá certo? Então a campanha não se restringe apenas à mera propaganda, mas tem debate, tem realização de pesquisas, divulgação de pesquisas registradas na Justiça Eleitoral. Temos também a questão dos debates, dos debates televisivos e os embates com os adversários. Então a campanha é muito além, ela é muito mais do que a mera propaganda eleitoral. Então, lembrando que ela deve se iniciar, aliás, conforme manda a lei, a partir do dia 16 de agosto do ano do pleito. Antes dessa data, nós temos uma coisa: é proibida a realização de propaganda eleitoral e de atos de campanha, com a exceção do que? Da propaganda intrapartidária, uma eventual realização de prévias pelo partido político. A prévia são o quê? É aquele meio, aquela forma de se, antes de ter a convenção, realizar uma eleição, antes de ter a convenção, perdão, né, realizar uma eleição prévia para os candidatos a cargos majoritários dos partidos. É muito utilizado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, poucos partidos fazem isso, mas quando tem a realização de prévias, né, ou até mesmo antes da convenção, é permitido que se faça propaganda intrapartidária, ou seja, propaganda dentro do âmbito partidário. Tranquilo? Que é direcionada aos seus convencionais, às pessoas que vão votar na convenção, a fim de quê? De ser escolhido como candidato no partido quando da realização da convenção partidária. Tranquilo? Mas tem mais um detalhe. Nós temos uma figura hoje no Brasil que ainda é pouco aproveitada por muitos políticos e também pouco. Não há muita certeza em algumas situações em relação a isso, que é a chamada pré-campanha. A pré-campanha é o seguinte: é a Lei 13.165 de 2015, que foi uma mini reforma eleitoral, ela trouxe ali um artigo específico, tá? O artigo 36A da Lei 9.504/97, que estabelece atos que não são enquadrados, não serão enquadrados como propaganda extemporânea, ou seja, propaganda antecipada. São atos que os candidatos, ou pré-candidatos, melhor dizendo, eles podem realizar desde que não haja pedido explícito de voto. Então, são a série de atos que a própria legislação traz que pode ser realizado antes da campanha propriamente dita e antes da escolha em convenção partidária,
pelos pré-candidatos. E por que pré-candidatos? Eles são pré-candidatos em razão de só se tornarem candidatos quando forem escolhidos em convenção partidária e quando tiver, lógico, o seu registro deferido pela Justiça Eleitoral. Antes disso, ele é um pré-candidato. Então, na pré-campanha, há alguns atos que podem ser realizados, inclusive, eu vou citar alguns aqui, o que não pode ocorrer de forma alguma, que daí sim se configuraria como propaganda extemporânea, e aí sujeita a multa, é o pedido explícito de voto. Então, é possível, por exemplo, participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros, debates na rádio, na televisão, na internet, inclusive o que? Com a exposição de plataformas e projetos políticos observados pela emissora de rádio e televisão, lógico, o dever de conferir tratamento isonômico, permitir que todos participem, não somente um ou outro, né, de modo a beneficiar apenas um candidato. Tem que ter isonomia. Mas é possível, sim, eu, pré-candidato, antes da eleição, participar de programas e falar assim, ó, eu tenho um planejamento para Cornélio, para Londrina, nesse sentido, o meu plano para a saúde seria fazer isso e aquilo, mas sem pedir o quê? Explicitamente o voto, tá certo? Eu não posso chegar e falar assim, ó, eu tenho esse plano para Cornélio, então eu quero o seu voto lá em outubro. Não, aí não pode. Mas se falar dos projetos, dos programas, das plataformas de governo, as ideias de governo, pode, desde que não haja o pedido explícito de votos, tá certo? Porque o artigo 36A autoriza expressamente esses atos de pré-campanha. Além disso, mais uma questão bem interessante aqui, ó. Divulgar posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. Também é um ato de pré-campanha, desde que, sempre dizendo, não haja pedido explícito de votos. Quem tem mandato também pode fazer o que antes da eleição? Divulgar atos parlamentares, debates legislativos, desde que também não faça pedidos de voto, tá certo? Então, ali no artigo 36A, nós temos um rol ali de atos que são permitidos antes das convenções, antes do processo eleitoral ter se iniciado, que é chamado os atos de pré-campanha, desde que sempre não haja o pedido explícito de votos. Beleza? Então, eu quero agradecer a sua atenção, a sua companhia e até a próxima aula, quando vamos continuar o processo eleitoral e falar também em relação à propaganda e crimes eleitorais. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Até mais.